pessoal tem gostado bastante, inclusive do podcast dele também, do e-book. Pastor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Wesley. Tudo bem? Melhor agora podendo estar com você mais uma vez e poder aí tentar refletir um pouquinho sobre a palavra com todos os ouvintes da Rádio Nacional. Glória a Deus. Agora, cedo a palavra a você, Deus abençoe. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero começar essa nossa reflexão falando um pouquinho mais sobre uma das minhas experiências, né? Eu acredito que as histórias, elas nos conectam. E eu me recordo que eu era adolescente, entre 13 e 15 anos, a idade eu não lembro bem ao certo, mas lembro que uma determinada noite, numa madrugada, minha mãe me acordou. E quando ela me acordou, porque graças a Deus eu tenho a minha mãe não só como uma mãe, mas a minha mãe é uma amiga minha. E eu lembro que ela me acordou e falou: o seu irmão está ardendo em febre e eu preciso de ajuda. E aí então eu falei: mãe, mas o que eu posso fazer, né? A senhora já deu o remédio? Ela disse: já deu os remédios necessários, mas a febre continua persistindo. Já faz tempo que ele está febril, né? Está com febre. E eu falei: então, pega uma bacia de álcool e enquanto a senhora vai molhando o pano e colocando no meu irmão, eu vou orar. Né, foi a solução que nós encontramos naquele momento. Enquanto a minha mãe molhava o paninho e colocava na testa do meu irmão, nas axilas do meu irmão, eu então ajoelhava ou dobrava o meu joelho ali na beira da cama e começava a orar. E aí, de vez em quando, eu levantava da oração e falava, né, com a minha mãe: e aí, mãe, baixou a febre? E aí a minha mãe dizia, né: não, ainda não. Recordo-me que isso aconteceu algumas vezes, na verdade foram bastantes vezes naquele período noturno, até que chegou um momento em que eu levantei e eu falei: e aí, mãe, baixou? E ela disse: sim, está baixando. Depois disso não demorou muito não. Alguns minutinhos e a febre, a temperatura corporal do meu irmão se normalizou. Eu dei graças a Deus, ele dormiu em paz, minha mãe dormiu em paz, eu também. E essa minha experiência me traz à memória uma passagem da Bíblia que Jesus ele contou uma parábola. E Lucas escreve, né, no capítulo 18 de Lucas, no verso de número 1 em diante, Lucas ele disse: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Era um dia típico. Jesus amanheceu o seu dia e estava ali na sua rotina diária. Jesus estava pregando, Jesus estava curando, Jesus estava aconselhando. Era um dia normal no ministério de Jesus. E Jesus, ele ensina através de parábola, porque parábolas são histórias e isso nos conecta. E quando Jesus ele conta essa parábola, Jesus ele fala de um item que eu acredito que todos nós deveríamos ter, deveríamos praticar, deveríamos ser, que seria a perseverança. Perseverar, de modo simples, acredito eu que é firmar-se num propósito e não se desviar dele. Perseverar, acredito que é uma constância. Vou te dar um exemplo. A pessoa que quer realmente emagrecer. Se essa pessoa não perseverar numa boa alimentação e também nos exercícios físicos diários, ela não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, perseverar é firmar em um propósito, é ser constante nesse propósito, é não desistir do propósito. Perseverar, acredito ainda que é ser forte e também que é ser paciente. Nesse sentido, a perseverança é a arte de suportar em amor.
porque só através do amor nós conseguimos suportar todas as coisas, como escreveu Paulo à igreja de Coríntios. Ele disse que o amor tudo suporta. Então, perseverança sai do amor, é uma raiz do amor, está ligado ao amor, e só através do amor que eu e você conseguimos suportar todas as coisas. E o que é interessante é que aquele que persevera, ele sempre tem muitos problemas de diversas ordens. O perseverante, ele não vive aquela vida chamada vida boa. Não é uma vida tranquila, uma vida sempre de paz. Não, pelo contrário. Aquele que persevera sempre tem problemas de diversas ordens. Inclusive, o próprio Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele disse que Paulo, ele passou por grandes provações e tribulações quando ele entrou na Ásia. Veja bem, Atos, capítulo de número 20, verso de número 19, olha o que Lucas escreveu acerca de Paulo. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, muitas tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Veja, a vida de Paulo não era uma vida simples, não era uma vida fácil. E se você acha que a vida do cristão, a vida de um discípulo de Cristo é fácil, está enganado. Há lágrimas, há dores, há tormentos, há tentações. E tanto Jesus quanto Paulo viveram isso na prática, sentiram isso na pele. Houve momento que a angústia de Jesus rompeu as microveias de sua face, e ali o seu suor transformou-se em sangue, de tanto o que era angústia. Então, sim, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tentações, nós vamos passar por aflições. O que seria a aprovação? É um teste. Provar ou ser provado é um teste. O que é a tentação? Nada mais é do que aquilo que parece ser melhor do que a vontade de Deus. Então, se você conhece a vontade de Deus e algo lhe é oferecido que aparentemente é melhor do que a vontade de Deus, isso é tentação. O que é aflição? É justamente aquele queimar, sabe? Quando você fica, parece que atormentado, perturbado, isso seria a aflição. Você não tem paz no seu interior. Porém, tanto Jesus quanto Paulo, eles perseveraram em seus propósitos. E o fato de sermos cristãos não anula o fato de passarmos por problemas. O fato de termos um Deus que é cheio de amor e que é Pai também não anula nós passarmos as dificuldades. Jesus deixou bem claro que no mundo teríamos aflições. Não é fácil ser discípulo de Cristo. Não é fácil ser cristão. E eu vou ser bem sincero. Às vezes a nossa fé balança, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo que eu vejo essa parábola de Jesus, dessa mulher que chegou no juiz e da minha experiência, eu também lembro de uma outra parábola de Jesus que ele contou, que está escrita em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. E ali o semeador saiu a semear e a semente começou a cair em vários terrenos. Dentre os terrenos, houve um grupo de semente que caiu em terreno pedregoso. E esse terreno, esses terrenos representam cada ser humano. O terreno é a nossa mente, o terreno são nossas emoções, o terreno é a nossa vida, o terreno somos nós. E eu te pergunto, que terreno é você nessa parábola? Porque o terreno pedregoso, Jesus deixou bem claro, que é aquela pessoa que não tem perseverança. No começo, ela recebe a palavra com alegria. No começo, ela está eufórica. No começo, ela está contente. No começo, é tudo novo para ela. Ela está feliz com aquilo. Porém, as raízes dela não chegaram no solo. Ela está em meio a pedras. E ela não consegue tirar nutrientes daquela palavra. Ela não consegue tirar nutrientes daquela terra. Logo, ela não consegue se alimentar como deveria. E automaticamente não persevera quando há um problema. Porque acontece os problemas, coisas acontecem em nossa vida. E quando esses problemas vêm, ela não tem estrutura. Então a primeira coisa que ela deixa é não ir mais à igreja. A segunda
ela começa a abandonar o evangelho. O terceiro, ela começa a descrer de Jesus e de Deus, nosso Pai. Jesus deixou isso bem claro nos versos de número 20 e 21 de Mateus 13. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz, ou seja, não tem perseverança em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição, as malésias deste mundo por causa da palavra, logo essa pessoa se ofende e abandona. São pessoas que estão seguindo a Cristo pelo movimento, pessoas que estão seguindo a Cristo pela emoção. Não são perseverantes e constantes no propósito. Então, tentei puxar na minha memória alguns exemplos, de pessoas que perseveraram. E encontrei logo de cara Josué. Josué, discípulo de Moisés, é um exemplo de perseverança em Deus. Houve um momento em seu ministério, na sua missão de levar aquele povo para a terra prometida, que Josué encontrou-se com um grupo de israelitas, na verdade com a nação de Israel, que passou a desacreditar em Deus. Eles não acreditavam mais, e veja, o povo de Israel viveu milagres que talvez a raça humana não viu, não vai viver nunca mais. Um mar se abrir, maná descer do céu, muitas outras coisas aconteceram no deserto, como a água sair da rocha, muitas coisas aconteceram que deixou aquele povo estupefato, maravilhado, alombrado, e chegou o momento que esse mesmo povo que viu o movimento, que viu todos aqueles milagres acontecerem, esse povo agora passa a desacreditar do próprio Deus. Mas Josué ele mantém perseverante no propósito, e ele mesmo disse em Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué perseverou em meio ao caos daquela descrença e incredulidade de Israel. Mas recordo-me também, por exemplo, de Mahatma Gandhi, autor da independência da Índia. Ele também perseverou na luta pela independência daquele país. Madre Teresa de Calcutá perseverou na luta contra a pobreza. Martin Luther King perseverou na luta contra a igualdade. Nelson Mandela perseverou na luta contra o apartheid, contra o racismo na África do Sul. Veja bem, irmão, todos viveram um momento de caos. Todos travaram lutas, guerras, mas todos, na sua circunstância, no seu mundo, no seu universo, foram perseverantes. Eu levei a minha causa ao justo juiz. Na parábola de Jesus, aquela mulher levou a causa dela ao justo juiz. Ou seja, nós vamos ver que temos que levar as nossas causas a quem pode resolver. Minha pergunta é: com quem você tem lamentado? A sua ansiedade você tem jogado para quem? O apóstolo escreveu dizendo que temos que lançar sobre ele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então você está jogando a sua ansiedade no colo de quem? Quem está sendo os seus ouvidos? As pessoas, elas podem resolver o teu problema? Então eu te aconselho a perseverar no propósito, mas levar as suas causas e todos os teus problemas para aquele juiz que pode resolver. Deus, que é nosso Pai. Eu oro para que você e eu nunca desistamos. Oro para que você e eu perseveremos por nossa família. Queridos, há sim solução para os nossos filhos. Há sim solução para nosso esposo, para nossa esposa, para o nosso cônjuge, para a nossa família, para o nosso matrimônio. Há sim. No Evangelho, a última palavra não é morte, é vida. No Evangelho, a última palavra não é dor, não é enfermidade, é saúde, é
cura. No Evangelho, a última palavra não é guerra, é paz. Então não desista. Continue perseverante e entregue o teu caminho ao Senhor e lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tenha certeza disso. Deus, nosso Pai, tem cuidado de vós. Deus vos abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. São 11h31. Tocar um louvor aqui, que é bem bacana. Eu tenho você. Muita gente pedindo aqui e eu vou atender